Professor Ronaldo Jordão Prestes. Boa tarde, bom dia, boa noite. Sim, tem gente vendo aí de madrugada assistindo a gente. Verdade. Inclusive, a gente tem alguns alunos no Supermédio que estudam manhã, tarde, noite, madrugada, sábado, domingo, feriado. Não é? Sim, sim. Eu lembro, inclusive, de um que foi para lá. A gente vê muito isso, né? Janeiro. Acabou o vestibular, a galera vai. No mês de janeiro já fica se preparando, mesmo antes do resultado, né? Inclusive, nós começamos as aulas em janeiro esse ano. Sim, sim. Tivemos 2 semanas de aula em janeiro. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ronaldo, eu estava lembrando aqui, eu falo muito para os alunos, antes de falar da Clarice, né? Eu falo muito de técnicas de estudo. É uma associação de psicologia norte-americana, fez um estudo com centenas de alunos para identificar as melhores técnicas. Então, ela dividiu esse grupo em 10 grupos menores. E cada grupo estudou com uma técnica diferente. Entregaram o mesmo material para os 10 grupos. Grupo 1 estudou marca-texto. Grupo 2, releitura. Grupo 3, resumo. Exercícios. Das 10 técnicas, a pior foi marca-texto. Técnica que eu usei a vida Eu também inteira. ia falar isso aqui, usei muito marca-texto. Eu ainda uso para quando retomar o texto, quando eu fizer uma nova leitura, eu vou em cima do que eu marquei. Mas o simples fato de ler e marcar não faz você absorver muito conteúdo. Melhor técnica, exercício. Quando eles aplicaram os testes para os 10 grupos, eles viram os melhores resultados. Número 1, exercício. Isso tem muito a ver com o que eu digo sempre em sala de aula, porque na sala de aula você, na verdade, não aprende, você apreende, você absorve o máximo que você pode, e é na prática, com os exercícios, que você vai aprender solidificar o conhecimento. Preparação para o vestibular tem que ser assim, né? Ser assim. O pessoal diz para mim, pô, Vladimir, você vai falar de novo isso? Falo, nas apostilas tem 17 mil exercícios. Exatamente. Né? Os exercícios que são divididos em clínica e internato, que são etapas da graduação de medicina. 17 mil fóruns simulados, material extra, tem que ser assim. A técnica número 1, exercício. E a segunda, que foi uma grande surpresa, uma técnica conhecida como aprendizado em blocos. Alguns chamam de aprendizado em blocos, tem um outro nome, mas é a ideia de você retomar o conteúdo. Retomar. Prática distribuída, aprendizado em blocos. Você leu um determinado conteúdo. Como se fosse uma revisão, não? É como se fosse uma revisão. Você vai ler de novo, vai ler de novo. Aí tem sempre alguém que fala, claro, professor, mas se você parar para ler 20 vezes, você vai fixar mais. Você tem que estudar 1 hora. O que eu estou dizendo é que você não vai estudar 1 hora direto aquele conteúdo. Você vai pegar a mesma 1 hora e vai dividir em 6 intervalos de 10 minutos. Porque se você estuda aquele mesmo conteúdo no outro dia, você está ativando memória de longo prazo. Se você parar agora e olhar para um número de telefone, Ronaldo, olha aí, 10 minutos. E se eu te perguntar no final do ano, você vai esquecer. Você não vai me responder. Se você não olhar mais. Entendi. Mas se você olhar 1 minuto hoje, 1 minuto amanhã, semana que vem 1 minuto, você não esquece. E eu acho que o fato de você vir sempre com a mesma camisa... Esse discurso inicial vai falar da sua camisa. Essa foi ótima. Eu acho que é para ajudar a galera quando vê a mesma camisa, não é, Maria? Eu acho que é isso, cara. Tem que ter um sentido, Ronaldo. Mas o sentido eu não vou dizer agora. Haverá um momento aqui, talvez hoje ou no próximo, eu o motivo. O motivo. Tem que ter um motivo. Há um motivo. Maravilha. Essa foi ótima. Eu vim pensando, no caminho eu vim pensando, né? Eu não vou negar cobrando para tentar. A predileção que eu tenho por esta cor aqui, né? Que eu quase escarlate, é um pouco distante, amenizo escarlate, mas tem tudo a ver, eu gosto. Eu gosto do azul. Oi? Eu gosto do azul. Você gosta? O azul da Vila Isabel. É isso. Isabel, né? Vamos lá, meu amigo, vamos retomar. Vamos retomar, porque agora... Nós paramos no segundo podcast naquele parágrafo que eu prometi. Queria reler. Exatamente. Você quer começar falando alguma coisa? Não, pode. Posso fazer a releitura, então? Inquieta, olhou em torno? Não, você quer que comece no anterior? No anterior. O movimento leve e íntimo a sobressaltou, voltou-se rápida. Nada parecia se ter movido, mas na aléia central estava imóvel um poderoso gato. Seus pelos eram macios. Em novo andar silencioso desapareceu. Posso só interromper um pouquinho? Por favor. Antes de começar esse bate-bola aqui, repare que a partir daqui, principalmente a partir do próximo parágrafo,
vai a segunda, eu posso dizer, a segunda face descritiva do Jardim Botânico. Porque um pouquinho antes, no final do podcast passado, o jardim estava sendo descrito com muita positividade. O jardim associado à beleza, porque a serenidade, a calma, a beleza, e a partir daqui vai aparecer a contraface ou a outra face, vamos dizer assim, do Jardim Botânico. Tá? Então, Beleza. tanto é que ela diz aqui no final, a narradora, né? Mas na aléia central estava imóvel um poderoso gato. Seus pelos eram macios, ó, tudo tranquilinho, né? Em novo andar silencioso, desapareceu. Eu acho aqui ótimo, porque desde que eu era garoto, para mim, toda vez que eu via um gato, eu pensava exatamente isso aqui. O passo fofo do gato. O gato tem aquele passo fofo, você não ouve o gato Suave, né? suave, né? E aí não deixa de ser uma relação com o Jardim Botânico, o momento que ela estava lá na serenidade, tentando se refazer daquela primeira epifania do cego, né, que a deixou bastante conturbada e perturbadíssima. Então, por isso que agora vai começar o momento, assim, a segunda parte mesmo da descrição do Jardim Botânico. Me fez lembrar de Tom Jobim, que se inspirou no Jardim Botânico, ele ia muito pro Jardim Botânico. É mesmo. Aquele samba da Tijuca que eu falei para você há algum tempo falava disso. Só para dar uma reiterada, uma reforçada, posso voltar só um pouquinho? À vontade, por favor, Ronaldo. Diz assim, ó, era uma rua comprida com muros altos, amarelos, seu coração batia de medo, ela procurava inutilmente reconhecer os arredores e vai embora. Aí no parágrafo seguinte... Isso qual é a parte? É um pouco antes. Um pouquinho antes. O pessoal acompanhar, não deixe de acompanhar abrir aí o seu livro. Aí vem no parágrafo seguinte assim, esse é o momento da descrição inicial do Jardim Botânico. Andava pesadamente pela Alameda Central entre os coqueiros. Não havia ninguém no jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito tempo. A vastidão parecia acalmá-la, o silêncio regulava sua respiração, ela adormecia dentro de si. De longe via a aléia onde a tarde era clara e redonda, a metonímia para a qual você chamou brilhantemente a atenção no podcast passado, mas a penumbra dos ramos cobria o atalho. Ao seu redor havia ruídos serenos. Repare como é que ela está. Como o narrador aqui, ou a narradora, sempre faço questão de frisar, eu não quero falar só em narradora, pode ser um narrador aqui, né? Está descrevendo o Jardim Botânico, essa primeira descrição muito positiva, associada à beleza. Sim. Né? Então... Depois é que vem o nojo. Isso. Ao seu redor havia ruídos serenos, cheiros de árvores, pequenas surpresas entre os cipós, todo o jardim triturado pelos instantes jamais apressados da tarde. De onde vinha o meio sonho pelo qual estava rodeada? Como por um zunido de abelhas e aves. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. Essa espécie de gradação que está acontecendo aqui. Aí sim, vai começar então agora uma descrição do jardim, não como a beleza. Agora muda aí Muda. Beleza. Eu vou pro inquieto, então. Sim. Inquieto olhou em torno. Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão. Um pardal ciscava na terra. Até aí tudo bem, né? Aí ela manteve até aqui. Agora olha só. E de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. Fazia-se no jardim um trabalho secreto do qual ela começava a se aperceber. E aí começa, então, o momento mais angustiante para ela dessa natureza em estado bruto, essa crueza da natureza, que é o Jardim Botânico. Nas árvores as frutas eram pretas, doces como mel. Doces como mel, né? Já tem aí. Já é metafórico isso, né? Uhum. Havia no chão caroços secos, cheios de circunvoluções. Sinuosos, né? Como pequenos cérebros apodrecidos também. Metafórico. Metáfora o tempo todo, né, Ronaldo? Você sempre fala que a metonímia, o eufemismo não deixam de ser metáforas. Sim. Porque quando se fala em figuras de linguagem, não esquecendo que figuras de linguagem é um termo muito abrangente. As figuras de linguagem elas se tripartem em figuras de construção que se preocupam muito mais com a forma, com a parte externa. As figuras de harmonia ou sonoras, uma famosíssima aliteração, por exemplo, a assonância,
A onomatopeia são figuras de som. E a parte mais importante, que é o elenco, praticamente, das figuras que a UERJ apresenta no conteúdo programático, as figuras de pensamento, que são figuras de ideias. Falar em figuras de pensamento, essa é a terminologia, é falar em figuras de ideias. E quando você fala em figuras de ideias, você está falando em semantema, em significado. Então, eu sempre digo que as figuras de pensamento são todas metafóricas. Quais são as principais figuras de pensamento? A hipérbole, o paradoxo, a antítese, a personificação, o eufemismo. Então, você, com muita legitimidade, pode falar em metáfora hiperbólica, porque a hipérbole é uma metáfora específica. A mesma coisa é o eufemismo. Você pode falar em eufemismo metafórico ou em metáfora eufemística. Então, não esquecendo que todas as figuras de pensamento ou de ideias são metafóricas, todas são metáforas específicas. Gostou bonito isso? Inclusive, depois eu vou te perguntar aqui, porque em alguns momentos aparece o como e a gente vê alguma comparação. A gente vê uma comparação que não deixa de ser metafórico. Cuidado, aí é que Nem sempre. Nem sempre. Se eu disser assim, eu gostaria de saber tanta geografia como o Ronaldo sabe Isso, parabéns, você é realmente excelente. linguagens. Mas esse é o meu desejo profundo. Agora que eu Você não percebeu que... Agora que eu percebi. Porra, Eu por favor. gostei, né? Mas esse exemplo que você deu aqui, ele vem ao encontro do que eu ia dizer, fazer uma diferença. Eu não gosto que se faz, a metáfora é uma comparação. Sim, a metáfora é uma comparação. Sempre foi uma comparação. Ela pode ser explícita ou implícita. Ela é explícita quando aparece esse elemento como, os elementos aí da comparação, tal qual, e vai por aí afora. Só que há um detalhe. Nem toda comparação é uma metáfora. Toda metáfora entendi. é uma comparação, mas nem toda comparação. Esse exemplo que você deu é uma comparação gramatical. Não há linguagem figurada aí. Só há metáfora propriamente dita, como a metáfora explícita pelo elemento de comparação aparecendo, e ela pontua o tempo inteiro no texto como. Mas nem sempre ele é inteligente como o colega dele. Isso não é uma metáfora. Não é uma metáfora. Está todo no nível denotativo. Isso eu deixo bem claro em sala de aula. Não gosto quando se diz que comparação é metáfora. Toda metáfora é uma comparação, nem toda comparação é uma metáfora. Então, vê esses dois casos aqui. Inclinada, do próprio texto, inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Isso é uma metáfora. E que é uma comparação metafórica. Tem outra. A náusea subiu-lhe a garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. Maravilha, exatamente. Olha aí a comparação. É metafórica. É metafórica. Tá? Então, parece redundante, mas não é. A comparação metafórica é a metáfora mesmo, propriamente dita. E um detalhe, porque eu já chamei a atenção para isso no podcast passado, essa questão dessa locução conjuncional, como ser, o tempo inteiro ela marcando, a narradora marcando o como ser, que é a ideia de comparação com esse ser, com o valor de condição, o valor condicional, a semântica do condicional da condição. E tem uma outra parte que fala disso, acho que a gente pode aproveitar. Por exemplo, assim, ele falou com ela como se estivesse conversando. Isso. Não, usando o texto aqui. Como se a ordem fosse apenas um disfarce da desordem. Como se a segurança fosse apenas a ausência de perigo. O tempo inteiro, o texto todo pontuando com como ser. Essa estrutura conjuncional, como ser. Então, você tem aí a comparação e a ideia de condição, né, deflagrada pela conjunção ser. Perfeito. Entendeu? Se eu digo assim, desculpa, se eu digo assim, aquele rapaz falou com ela como se fosse sua irmã. Eu tenho algumas orações que estão embutidas aí que eu tenho que entender. Aquele rapaz falou com ela como falaria se fosse sua irmã. Percebeu como falaria aí? Sim. Se fosse a questão da condicional. Eu lhe tratei com o devido respeito como se fosse seu neto. Isso, né? O pessoal tem dúvida se sou ou não, né? Não vou falar a verdade agora, se é ou se não é, deixa o pessoal pensar. Aberto, assim. Deixem aberto. Nas árvores, as frutas. Ai, Ronaldo. Improviso, né? São os improvisos que fazem o podcast ser interessante, né? O banco estava manchado de sucos roxos. Com suavidade intensa, rumorejavam as águas.
No tronco da árvore pregavam-se as luxuosas patas Olha de uma só. aranha. Pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. Repara como é que a natureza está sendo apresentada de forma diferente, descrita de forma diferente de alguns parágrafos anteriores. Então, por isso que eu sempre digo que nós tivemos a epifania do cego, e agora começa a epifania mesmo de Jardim Botânico, porque é isso tudo que vai despertar um outro desconforto nela, ou quem sabe uma extensão do desconforto que ela teve quando viu o cego. Então, eu sempre digo que essas duas epifanias, foi isso que eu queria, eu cheguei a aventar isso no podcast passado e deixei em aberto, que eu queria falar sobre isso agora. Você vai reparar que as duas epifanias, o cego, não esquecendo que epifania não no significado religioso, que é aquela aparição, uma materialização de alguma entidade superior. A palavra epifania que estamos usando, ela vai ter que significar o despertar. Sim, É o sim. despertar. Isso Despertar é importante. da Né? Ana. Da Ana. Então, só um detalhe aqui, que é esse daqui. O cego e o jardim botânico, eles são duas epifanias, né, que cumprem o mesmo papel, eu vou dizer assim, essencial dessa narrativa, revelar a dualidade. Olha que legal. Revelando a dualidade da existência, porque a existência não é confortável. Agora você se empolgou, agora você se empolgou. Se me empolgar, é um problema seríssimo, seríssimo. Então, por exemplo, você tem a dualidade, daí a questão da antítese o tempo inteiro no texto. O texto é marcado por essas antinomias, essas oposições. Então você vai... Inclusive, o que ela era, o que ela é, Sim, entre o que sim. ela é e o que ela gostaria de ser. Exatamente, é isso mesmo. Né? A ordem e a ruptura, a ordem e a desordem. E se tem o E não é o paradoxo. Ele aprendeu, hein? Tá dando banho aí. Então, e veja bem, então você tem essa dualidade da existência, isso precisa ficar bem marcado, muito bem marcado. A dualidade da existência, ou seja, a vida não é essa a existência, não é essa maravilha toda. Porque se ela fosse essa maravilha toda, ela não ia ficar chocada quando viu o cego. Ela não ia ficar tão chocada, não ia mexer tanto com ela. Agora, é claro que ela sobeja sentimento humanitário, de caridade, até depois eu queria falar sobre o título, o amor. Isso é importante a gente também pontuar aqui. Então, veja bem, você tem uma dualidade da existência. A vida não é essa maravilha o tempo todo. Tem um cego ali, existem pessoas que sofrem. Em alguns momentos do texto, o narrador vai citar isso. E a dualidade física, a dualidade da natureza. Então, quando eu digo que são essas duas epifanias, no fundo, cumprem o mesmo papel essencial, é por essa razão. Né? Quer dizer, ela tem uma segunda epifania que vai provocar nela o que a primeira epifania do cego provocou. Ela vai ver a natureza em estado bruto. Tanto é que mais à frente vai falar da crueza da natureza. Sim. Então, repare que essa questão da dualidade, ou seja, a natureza não é tão bela o tempo inteiro. Sempre brinco. Quer conhecer a natureza? Vai para a floresta, vai para a mata. Depois você me diz. Com uma linguagem poética, mas não cai a linguagem poética, fática. Não, a função. A função, no caso da função. A função que cai é a metalinguagem. Quando a UERJ cobra... A gente volta. É porque quando ele fala com suavidade intensa, rumorejavam, no tronco da pregavam-se as luxuosas. É poético, mas metalinguagem que a gente tem que ver. Sim. A crueza do mundo era tranquila. Olha só, a crueza do mundo era tranquila. O assassinato era profundo e a morte não era. Aí tem uma informação importante. Aí tem uma informação. Me chamou a atenção isso, eu marquei aqui 2 vezes. E a morte não era o que pensávamos. Ela está falando com a Ana. Sim. É o narrador com a personagem. Não é isso? A morte não era o que pensávamos. A narradora onisciente, agora se colocando... E sobre o narrador onisciente, nós vamos ter que mais à frente aproveitar, não sei se vai ser neste podcast ou no outro, nós podemos falar porque eram 3, eu acho que a gente já vai ter que fazer o 4, né? Pela quantidade de informações. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, não há uma frase, se a gente fosse analisar frase por frase deste ponto aqui, nós ficaríamos mais de um mês com um podcast. É muita densidade, é muita coisa. E temos que falar do narrador onisciente que vai puxar uma possibilidade, você vai falar depois, né, sobre os tipos de discurso. Depois eu quero falar sobre tá isso. bom. Tem muito a ver.
Isso Tá aqui. ótimo. E tem que Mas- falar do amor do título, depois a Sim, gente também. volta. E tem uma outra coisinha aqui, há uma outra coisinha aqui, porque quando isso aqui é uma enumeração, uma enumeração sob pontos finais. Né? Percebo que aqui não é uma enumeração marcada por vírgulas. A pureza do mundo era tranquila, ponto, olha lá. O assassinato era profundo e a morte não era o que pensávamos. Então, Uhum. essa pureza do mundo era tranquila, porque a natureza, num dado momento, né, quer dizer, ela tem essa serenidade. Quando ela começa a descrição do Jardim Botânico, ela vai descrever o Jardim Botânico como uma coisa serena, a serenidade. E depois, a partir daqui, o Jardim Botânico passa a ser um espaço de intensidade, de opressão, intensidade opressiva mesmo, que vai oprimir muito. Sim. O Jardim Botânico, né? Então, o assassinato era profundo. Esse trecho é fundamental entender. O assassinato era profundo, ou seja, o Jardim Botânico, por ser epifânico, está destruindo, quebrantando, até o verbo quebrantar vai ser usado pela própria narradora bem mais à frente. Então, está destruindo o que era a Ana antes da epifania. O assassinato era profundo. E aí, né, que bonito, quer dizer, não é o assassinato aqui, não é uma coisa ruim. Não é. Não pode ser entendido como uma coisa literal de assassinato. É como se fosse. E a morte não era. Assassinato e a morte. Não era o que nós pensávamos. Perfeito. Parabéns. Ao mesmo tempo que imaginário era um mundo. Ao mesmo tempo que imaginário era um mundo de se comer com os dentes, real, concreto. Concreto, parabéns. Antítese também aí, Sim, né? sim, gostei. O concreto e o abstrato. Parabéns. Ao mesmo tempo que imaginário era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudas. O abraço era macio, colado. De novo, com uma repulsa que precedesse uma entrega. Repulsa e entrega. Nesse caso, não é metafórico, porque ele diz que é antes. A repulsa precede a entrega. Ele não diz, é a repulsa da entrega. Não diz, exatamente. Ele diz que a repulsa vem antes. Era fascinante. A mulher tinha nojo e era fascinante. E aí o detalhe, a ênfase no fascinante. Porque ênfase também está no edital. Sim. Era fascinante. A mulher tinha nojo e era fascinante. Bastante enfático. E essa conjunção e isso também aparece muitas vezes no texto, apareceu com valor de adição, de somatório, de acréscimo lá no início da narrativa, depois aparece algumas vezes com valor paradoxal e com valor de adversidade, de oposição. A mulher tinha nojo e era fascinante. Você tem uma relação entre duas ideias aqui que são paradoxais. Sim. O texto tem muitos paradoxos. A mulher tinha nojo e era fascinante. Aí não pode. Causar nojo. Isso. E esse E tem um valor de oposição. É óbvio. Não tem um valor. É diferente, não é o aditivo. Não é o aditivo que nós vimos, que é um caso raro, usar o E com valor. Sim, como a gente viu na outra. As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Era tão rico que apodrecia. A gente tem essa ideia do amor conceptivo, da questão da conclusão. Sim. A concepção, que é conceptivo, que é conclusivo. A gente tem que deixar bem claro aqui que a palavra rico aqui, as árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Isso não deixa, no primeiro momento, isso é um paradoxo também, mas o mais importante é que rico aqui significa abundante. A natureza é abundante. Carregadas, as árvores carregadas. Carregadas, exatamente. E que apodrecem, os frutos também apodrecem. Sim. É verdade, né? A riqueza dos frutos. Deixa eu fazer uma parte aqui. Um amigo colocou no jornal lá em Petrópolis uma vez, mandou uma mensagem dizendo um absurdo que a prefeitura não está resolvendo o problema das palmeiras imperiais, porque tem palmeiras que estão para cair. E aí entrou um biólogo lá, todo ser vivo nasce, vive e morre. Gente, vai ter um dia que vai cair. Não tem jeito. É a crueza do mundo. É a crueza. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe a garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele...
transformar mesmo, é isso aí. Sim. Essa realidade que é Despertar a realidade nela. estética, a realidade. Qual é a realidade da nossa existência? Essa oposição toda. A vida não é essa coisa tão agradável quanto parece. Agora que o cego a guiar até ele estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias régias boiavam monstruosas. Olha só, aí começa ali a coisa bem assim, Sabe que caiu uma questão, selvagem, né? caiu uma questão de biologia sobre Vitória Régia bem legal, né? Que a Vitória Régia chega a 20 metros de diâmetro, né? Ela fica sob as águas. Sim, sim. Porque a gente divide na Amazônia lá a mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó. A Vitória Régia está ali na mata de igapó. E eles perguntam para o pessoal da biologia, e onde estão os estômatos da Vitória Régia? Na face abaxial ou adaxial? Na face adaxial superior, porque embaixo tem água, por cima ocorrem as trocas gasosas. O pessoal anotar, e biologia vai cair na UERJ, na discursiva, Olha só. e eles vão acertar isso, né? Vaticinando, como diz o professor Ronaldo. Mas isso aqui é muito legal, né? Ah, As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas. isso agora, repare como é que essa cadência aqui, esse ritmo do segundo momento de descrição do Jardim Botânico, eu sempre faço questão de reiterar isso. A natureza é bela e selvagem. Olha aí, beleza e selvageria, beleza e selvagem. E agora você vai me dizer se eu acertei, porque nesse trecho, de repente, tem uma justificativa da cor da sua camisa. Vamos ver, essa realmente... As pequenas folhas espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlate. Eu achei que fosse isso, não é esse o motivo? Não é esse o motivo. É. Tá, deixa para o próximo. Deixa para o próximo, então. Próximo momento que a gente voltar ao tema. Olha que legal, as pequenas folhas espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlate. Mas existem realmente algumas flores que ficam cor sim quando elas vão naturalmente se degradando. E perfumadas, né? Porque a decomposição era profunda, perfumada. Nem me lembrava das palavras de uma agora e você já Não, sabe. também não tinha feito qualquer anotação aqui. A decomposição era profunda, Perfumada. E negócio, Ronaldo, cada vez que a gente faz uma nova leitura, muita. salta aos olhos uma imagem diferente, uma metáfora. Mas todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado. Olha aí a sinestesia. Infelizmente não aparece sinestesia aí. Muitas imagens sinestésicas, mas eles não puseram no conteúdo básico ou programático. Chamemo-lo do que quisermos, conteúdo básico ou programático, não puseram, então não vão cobrar nunca. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Quer dizer assim, o jardim era bonito. Com isso, ela teve medo do inferno, que talvez não tivesse jardim na cabeça dela, assim. Mas o jardim, que era bonito, gerou o medo do inferno. Eu posso falar de causa e consequência nesse caso aí? Pode. O jardim gerou o medo. Sim, pode, por extensão, pode. Porque é uma causa e consequência, não deixa de ser. Por extensão, é isso mesmo. Tanto é que essa oração que ela teve no medo do inferno, numa não cobra isso que eu vou falar agora, é uma oração subordinada, adverbial, consecutiva, ideia de consequência. Certo, perfeito. Agora, o jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Eu não quero especular religiosidade aqui, não. Sim. Mas, entendeu? O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Ou seja, aqui fica implícita a ideia da beleza crua, selvagem. Porque a gente tem que entender que o selvagem é também belo. Era quase noite agora e tudo parecia cheio, pesado. Um esquilo voou na sombra. Sob os pés a terra estava fofa. Ana aspirava com delícia. Era fascinante e ela sentia nojo. Novamente a questão do paradoxo e da oposição. Era fascinante. Nesse caso, ela pode ser fascinante, algo pode ser fascinante, você pode gostar ou não.
de fascínio. Sim, ou não? mas tem que se depreender que o fascínio é sempre Que nesse positivo. caso é positivo. Não entendeu? Esse aqui até que... Mas quando se lembrou das crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor. Agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a alameda. Quase corria e viu o jardim em torno de si com sua impersonalidade soberba. Adorei esse sintagma, essa combinação aí, impersonalidade soberba. É a indiferença da natureza para com ela e para com todos nós, para com tudo. Né? É a indiferença típica daquilo que é natural. Por isso que é impersonalidade soberba, né? Quer dizer, ela não está... A natureza é a natureza, é aquilo dali, e acabou, fim de papo, né? Impersonalidade soberba. Indiferença... Ou do jardim? Não, do jardim. Do jardim. Do jardim, não dela, do jardim. Foi o que eu achei também, coloquei aqui, do jardim. Porque quase corria e viu o jardim em torno de si com a sua impersonalidade soberba. Se ela tivesse colocado um outro travessão aí, poderia, em vez da vírgula, podia ser uma... Como se esse e viu o jardim em torno de si... Ela podia ter posto uma vírgula aqui. Quase corria, vírgula, e via o jardim. Sim, mas se ela colocou o travessão, quase corria, travessão, e viu o jardim em torno de si, travessão, com sua impersonalidade, podia ser dela a impersonalidade. Sim, exatamente. Isso aí, parabéns. Então é o jardim nesse caso. Sim. Sacudiu os portões fechados, sacudia-os, segurando a madeira áspera. O vigia apareceu espantado de não a ter visto. Isso aí também, né, cara? Eu anotei aqui. O vigia apareceu espantado de não a ter visto. Quer dizer, o vigia esperava por ela. Se ele apareceu espantado de não a ter visto... Difícil de entender. Difícil, né? Muito difícil. O vigia apareceu espantado de não a ter visto. Quer dizer, que vigia é esse? Ele pensou, por que eu não vi essa mulher aqui dentro? Jardim. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. Correu com a rede até o elevador, sua alma batia-lhe no peito. O que sucedia? A piedade pelo cego era tão violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível, seu. ênfase de novo. E isso é o interior dela. Sim. É como ela estava no interior dela. Ela se sentiu em algum momento assim, perecível, suja. Né? Essa referência que faz aqui o narrador ou a narradora, né? Voltando lá no início desse parágrafo, enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. Quando chegou à porta, já não parecia mais à beira de um desastre, está voltando para o lar. Sim, voltando para o lar, exatamente. Abriu a porta de casa, a sala era grande e quadrada, as maçanetas brilhavam limpas. Os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? E aí, essa terra aí não é muito mais do que a terra, né? Essa nova realidade dela, né? Sim, que não deixa de ser também, de ter um valor metonímico aqui. Sim, né? sim. E por um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas e rosto igual ao seu, que corria e abraçava. Filho, né? Rosto igual ao seu. Exatamente. Apertou-o com força, com espanto. Protegia-se trêmula, porque a vida era periclitante. Ela amava o mundo, amava o que fora criado, amava com nojo. Olha a ênfase de novo. De novo, e mais uma vez, a questão do paradoxo. Amava com nojo. Do mesmo modo como sempre fora fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe provocava, avisando-a. Abraçou o filho quase a ponto de machucá-lo, como se soubesse de um mal. O cego ou o belo jardim botânico? Sim, aí a questão da dualidade que eu falei. Sim. O cego é a parte, a contraface da realidade que na nossa existência que não é tão positiva, tão boa assim. E o jardim botânico, como toda a natureza em estado bruto, eu sempre digo, selvagem, assusta também, né? Agarrava-se a ele, a quem queria acima de tudo, por atingida pelo demônio da fé.
A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado do cego? O que faria se mudasse a vida dela, né? Se deixasse para trás a vida pacífica, pacata da família? É ela se questionando ou o narrador? Aí entra a questão do discurso indireto livre, sobre o qual eu quero falar neste podcast ou no outro, né? Maravilha. Aqui não se sabe, mas vamos lá, depois eu vou falar sobre isso. Iria sozinha. Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Pobres e ricos, aqui nesse caso, tem o E, pobre e ricos e antítese. Até porque as palavras mesmo, por si mesmas, elas carregam essa oposição, pobres e ricos. É só para reforçar isso. Sim, se ela dissesse, havia lugares ricos, pobres, ricos empobrecidos, pobres enriquecidos. É o oxímoron, o paradoxo. Paradoxo. E sempre lembrando isso, né? O Erd não vai cobrar com a terminologia oxímoron, mas sempre lembrando que quando você tem essas ideias que se contradizem num primeiro momento, numa contradição aparente, que é naturalmente a definição de paradoxo, quando você tem a relação entre substantivo e adjetivo, e vice-versa, você tem o paradoxo, que tem um nome específico, é oxímoron. O oxímoron é um paradoxo, mas na relação, eu já falei isso no podcast passado, entre substantivo e adjetivo, vou entrar adjetivo e substantivo. Maravilha. Ricos e empobrecidos, que são, falei, né? Ricos e empobrecidos, substantivo com adjetivo. Ela precisava deles. Tenho medo, disse. Tenho medo, disse. Sim, isso é um discurso direto. Eu não tinha visto isso. Há vários momentos de discurso direto. E é sobre isso que eu quero falar depois. Do discurso direto, indireto e indireto livre. Quero falar sobre isso. Sentia as costelas delicadas da criança entre os braços. Ouviu seu choro assustado. Mamãe chamou o menino. Afastou-o. Olhou aquele rosto. Seu coração crispou-se. Contraiu, né? Sim. Não deixe mamãe te esquecer, disse-lhe. De novo ainda. De novo. Isso é um discurso direto. A criança mal sentiu o abraço. É um discurso direto não marcado por alguns sinais, algumas marcas. Travessão, aspas. Mas há momentos em que vai lançar o travessão aqui do discurso direto. A criança mal sentiu o abraço se afrouxar. Escapou e correu. Tem uma gradação, né? Sim, sim. Mas já houve mal sentiu o braço se afrouxar. Escapou e correu até a porta do quarto. Mas já houve uma gradação antes no elenco, na sequência anterior, aí mesmo. Afastou-o, olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. De novo, duas aí. Uma ascendência aí. Né? Maravilha. Até a porta do quarto, de onde olhou a mais segura. É bom só ficar de olho nessas passagens. Nessa passagem da gradação. Era o pior olhar que jamais recebera. O sangue subiu-lhe o rosto, esquentando. Quase que Era o pior olhar que jamais recebera. Um olhar como se fosse uma coisa do tipo assim, eu vou perder o meu filho, é isso? Se eu optar pela vida que eu quero. Sobre o título. Faz ela retomar, né? A resignação, a conformidade com o que ela tinha. Isso aí. Deixou-se cair numa cadeira, com os dedos ainda presos na rede. A rede é aquela rede lá de trás. Sim, lá quando ela estava no... Deixou-se cair numa cadeira com os dedos ainda presos na rede. Naquele primeiro momento epifânico. E aí criou uma certa duplicidade de sentido. Será que essa rede, que é uma referência àquela rede lá que ela levava quando, no início do conto aqui. E você tem uma coisa muito interessante aqui. Deixou-se cair numa cadeira com os dedos ainda presos na rede. Quer dizer, ela está presa ao cego, à epifania do cego, e presa ainda à epifania do jardim botânico. Tem esse sentido aí. Então a imagem deixou-se cair, sentou, ela vai se acomodar, mas ainda está agarrada àquele momento epifânico. O espetacular é isso. Aos dois momentos epifânicos. E o Erd pode cobrar isso aqui. Claro, naturalmente elucidando um pouco melhor no parágrafo inicial. Ela não está querendo hermeneuta, como eu falei, o vestibulando não é hermeneuta, não é um intérprete, né, preparado para isso. Então deixou-se cair numa cadeira com os dedos ainda presos na rede. Muito bonito, né? Muito legal. De que tinha vergonha. Vai entrar um texto. De que tinha vergonha.
Não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam se rompido na crosta e a água escapava. Simples. Estava diante da ostra. Voltou a ostra aí, né? Sim, é ostra. Ela sempre retoma algumas Sempre, ideias, né? Embora ela falou muito superficialmente da ostra nos parágrafos anteriores. Agora que ela vai aprofundar um pouquinho essa questão da ostra. Vamos lá. Estava diante da ostra e não havia como não olhá-la. Porque a ostra é, de certa forma, ela, né? Não tinha como olhá-la. Porque ela de que tinha vergonha? Sim. Ela tinha vergonha do que ela era antes, porque com a epifania, com as duas epifanias, ela mudou bastante. Não tem como não olhá-la, não tem como. É ela. Fingir que não aconteceu, que ela não está ali. O que ali. acontece no fundo da ostra é uma pérola, né? Sempre uma pérola no fundo da ostra. Então vamos lá. Estava diante da ostra e não havia como não olhá-la. De que tinha vergonha? De novo, de que tinha vergonha. É que já não era mais. Vou continuar a leitura do senhor. É que já não era mais piedade, não era só piedade. Uhum. Piedade é uma referência ao cego, principalmente, né? Uhum. Que não era mais piedade, não era só piedade. Seu coração se enchera com a pior vontade de Qual viver. é a pior vontade de viver? O dilema existencial. O dilema porque ela está passando. Ela passou por esse dilema. Fico com a família, mantenho o meu lar, ou eu abandono tudo e vou fazer essa caridade universal? Daí eu quero falar sobre o título Amor. Eu vou deixar para daqui a pouco. Daqui a pouco? Sim, Título, amor? sim. Só uma retomada aqui no início desse parágrafo. Mas você, Assim, você entendeu, André? Seu coração se enchera com a pior vontade de viver. O que era essa pior vontade? Qual é a pior vontade de viver? Você viver com um dilema, com um conflito que você não vai saber resolver no primeiro momento. E para você saber resolver, você tem que abandonar um dos lados. Você tem que tomar um caminho, uma decisão. um dilema. Dilema aparecia, né? Na UERJ tinha alguma coisa relacionada a dilema. Não, eu acho que não. Mas ela fica num dilema aí, numa dúvida. Uma dúvida muito grande. E qual era a melhor postura? Isso aqui que me intrigava nas releituras do conto, e que aí eu não quero antecipar o final, nós vamos falar sobre o final do conto, e isso me incomodava bastante. Eu fiquei, na primeira vez que eu li o conto, eu fiquei ansioso por saber qual caminho que a Ana iria tomar. E posso ser muito franco, ela tomou o caminho do que eu mais gostei. O caminho do qual eu mais gostei. Foi o caminho que ela tomou no final do conto. No final. Né? Então, a ostra aqui é ela mesma. Né? Retomando a ostra, os dias que ela forjara haviam se rompido na crosta e a água escapava. Me fez lembrar do ovo. Sim. A crosta. Exatamente. Gostei. A retomada, né? É isso aí. Já não sabia se estava do lado do cego ou das espessas plantas. Agora, por favor, aí eu tenho um momento solene. Momento solene. Por favor. Troca dos órgãos. Por que momento solene? Vou ter que preparar para ouvir. Então se prepare, porque eis aqui a metonímia legítima. Essa aqui. Mas é uma metonímia legítima. Aqui. Porque quando diz assim, já não sabia se estava do lado do cego, olha lá. O cego é a primeira epifania. Ou das espessas plantas. E o interessante é o adjetivo espessas. Esse espessas aí não é o lado positivo da natureza. É o lado negativo da natureza, da segunda descrição. Porque foi essa segunda descrição da natureza, repito, em estado bruto, selvagem, que despertou também esse grande incômodo na protagonista, na Ana. Espessas plantas. Já reparou que espessas plantas está no lugar do jardim botânico. É uma parte do todo. Maravilha. Ótimo. Essa é a metonímia. E que fiquem atentos, porque o Laércio pode cobrar essa metonímia aqui, porque ela é bem autêntica. Bem legal. Bem legítima. E essa não anotei. Passou aqui. Sim. O homem, pouco a pouco, se distanciara e, em tortura, ela parecia ter passado para os lados que lhe haviam ferido os olhos. O jardim botânico, tranquilo e alto, lhe revelava. Com horror, descobria que pertencia à parte forte do mundo. É isso aí. Qual é a parte forte do mundo? Aquela que se aliena e não se preocupa que existem pessoas que sofrem. A família. A parte forte do mundo. Aliás, nós somos essa parte forte do mundo, né? E que nome se deveria dar à sua misericórdia violenta? Mais um paradoxo. Olha o oxímoron. Misericórdia violenta. Você tem o substantivo misericórdia e o adjetivo violenta, que se contrapõem num primeiro momento. Misericórdia violenta.
é abundante de paradoxos. Muito, né? Figuras de linguagens Uhum. em todos os parágrafos. Seria obrigado a beijar um leproso, pois nunca seria apenas sua irmã. Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. Sentia-se banida porque nenhum pobre beberia água nas suas mãos ardentes. E aqui tem tudo a ver com o título Amor. É um momento que eu considero sazonal com referência ao título Amor. Quer falar do título, amor? Eu vou falar, vou falar. Por favor, a gente retoma aqui. Muita gente especula sobre esse título Amor. No sentido mais rasteirinho, bem superficial, o amor seria uma relação sentimental entre uma mulher, o que não é o caso do texto. Então nós não podemos pensar. Então, existem alguns significados que a palavra amor carrega por si mesmo. Isso é o que nós chamamos de polissemia. O título é polissêmico, porque amor pode ser um amor fraternal, pode ser um Sim. amor, né, de uma paixão entre dois homens, pode ser um amor de apelo eminentemente humanitário. O texto é todo ele de apelo humanitário. Esse trecho aqui apresenta um elenco sobre isso. Então, importante saber, porque, vamos parar para pensar, o que essa epifania do cego fez com ela? Despertou para quê? Para a parte negativa da existência, que existem pessoas sofrendo muito. Pobres, pessoas passando fome, ela diz isso no texto. Então, se ela diz isso no texto, né, na verdade, é o amor, né, no sentido mais amplo, é o amor fraternal, o amor pelos humanos, o amor. Por isso vai falar de questão do elemento santificado aqui, né, nesse trecho. Que coisa bacana. Tá vendo? Vai falar desse elemento santificado. Porque o amor verdadeiro, o verdadeiro amor pelo próximo, por isso que o texto tem uma sobrecarga religiosa muito grande, o amor pelo próximo, né? É essa entrega, o desprender-se de tudo e fazer esse trabalho. Ela vai dizer aqui, ó lá, seria obrigado a beijar um leproso, pois nunca seria sua irmã. Quer dizer, para ser sua irmã, teria que beijar o leproso, não tem que ter medo de se contagiar. Entendeu? Quer dizer, fazer a caridade ampla mesmo, por isso o título Amor. O amor universal. O amor, é isso o significado do conto. Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. Quer dizer, eu não me preocupar com essas coisas, eu tenho que me preocupar. O cego despertou para isso. Pode continuar, pode continuar. Só um minutinho. Sentia-se banida porque nenhum pobre beberia água nas suas mãos ardentes. Você tem uma tremenda metáfora aqui, ardentes com muita vida. Quer dizer, a pessoa que está passando fome, tendo sede, não vai ter mãos quentes, mãos ardentes. Uma pessoa sadia, normal, que tem uma vida tranquila. Pô, não posso entender amor no sentido mais superficial. Sim. Da família, do que era, do que é, do que pode de ser. uma relação amorosa, porque o texto nem aventa a relação amorosa, aventa o equilíbrio da relação dela com o marido, tudo bem, com os filhos, mas, na verdade, o amor aqui, o título é um apelo ao humanitário. Sim, se é piedade, se não é ao cego. E aí, querido, para você fazer esse tipo, praticar esse amor, você tem que abnegar-se de tudo. Abnegar-se e abnegar tudo. Maravilha, estamos com quase 50 minutos. Vamos adiantar um pouquinho mais. Ainda tem muita coisa para a gente ver. Mas vamos adiantar um pouquinho mais para a gente depois deixar o final, que o final é sempre importante, que a gente vai reforçar muita coisa que a gente já viu. Isso, então, para fazer um desfecho aqui, para a gente dar. Por favor. Depois dessa enumeração, eu vou falar. Posso reler esse parágrafo? Por favor, aqui? por favor. Já não sabia se estava ao lado do cego ou das espessas plantas. Ao lado do cego ou do jardim botânico, a metonímia. O homem, pouco a pouco, se distanciara e, em tortura, ela parecia ter passado para os lados que lhe haviam ferido os olhos. Quais são os lados? Para o lado, né? Aqui no meu saiu os lados. O meu também saiu para o lado. Agora que eu vi, olha que eu já reli, nunca vi. Para o lado, ou para os lados que lhe haviam ferido os olhos. Deve ser para os lados. Por quê? Quais são os lados que feriram os olhos dela? O cego e o jardim botânico. O jardim botânico tranquilo e alto lhe revelava.
Com horror descobri que pertencia à parte forte do mundo. Eu preciso marcar isso. A parte forte do mundo são a maioria das pessoas que não se preocupam, estão alienadas do sofrimento de muitos, de muita gente. Então, a parte forte do mundo é essa. Aquilo que eu falei no podcast passado. Eu passo por um mendigo, por uma pessoa que está sofrendo, dou aquela pequena ajuda, esmola, e vou embora. Vou falar sobre isso no final do conto, que isso é importante esclarecer. Então, quer dizer, eu sou a parte forte do mundo. Eu não sou a parte que passa por sofrimentos dessa natureza. Perfeito, perfeito. Né? De deficiências, de fome. Agora, vamos lá. E que nome se deveria dar à sua misericórdia violenta? Misericórdia ela tem uma pontual? Misericórdia pontual? Não, ela é violenta. A misericórdia que é pontual, eu quero ver a misericórdia atemporal, misericórdia ampla. Isso é que eu quero ver. Seria obrigado a beijar um leproso, pois nunca seria apenas sua irmã. Um cego me levou ao pior de mim mesma, mostrou o que eu estou fazendo de errado para ela, nesse fluxo de consciência. Sentia-se banida, e nenhum pobre beberia algo nas suas beberia, quer dizer, ela gostaria de ajudar, né, misericordiosa, mas o pobre não beberia água nas suas mãos ardentes. É isso. Era mais fácil ser um santo que uma pessoa. É mais fácil ser um santo que uma pessoa, porque o santo não fica em dilema. O santo não tem dilema. Ele faz aquilo porque ele quer, né? Porque ele está inclinado a isso. Ele tem essa misericórdia, o amor ao próximo. Ela não. É mais fácil ser um santo do que uma pessoa, porque a pessoa vai ter que decidir. A pessoa está em conflito o tempo inteiro. Entendeu? É isso aí. Pois não fora por Deus, é isso aí. Pois não for a verdadeira piedade que sondara no seu coração as águas mais profundas, mas era uma piedade de leão. E você até fez uma referência a essa piedade de leão, falando sobre uma hipérbole, sobre o paradoxo também, mas vamos deixar isso para o próximo, né? Eu acho que... É isso? É isso. Vamos deixar para o próximo. Vamos deixar para o próximo. Próximo episódio, esperando que o senhor venha uniformizado. Virou chapa, virou clichê, virou chapa isso aqui para mim. Virou símbolo. Já que estamos lendo um texto todo simbólico, então falo nisso no próximo lá, vou falar uma coisa interessante. Isso aqui virou um símbolo para mim. Esta cor virou um símbolo. Você vai entender depois. Muito obrigado. Eu vou lhe dizer que eu estou feliz como eu me sinto com a sua presença, porque é inenarrável. Muito obrigado, e eu digo a mesma coisa. Até a próxima. Valeu. Um abraço a todos aí.